Quando se vê diante de uma crise radical, quando seu antigo estilo de existir no mundo, de interagir com os outros e com o reino da natureza, não funciona mais, quando sua sobrevivência é ameaçada por problemas aparentemente incontornáveis, uma forma de vida individual, bem como uma espécie, morrerá ou ultrapassará as limitações da sua condição por meio de um salto evolutivo. Acredita-se que as formas de vida no nosso planeta tenham se originado no mar. Quando ainda não havia nenhum animal sobre a terra firme, o mar já estava cheio de vida. Então, a certa altura, uma das criaturas marinhas deve ter começado a se aventurar pelo solo. Talvez ela tenha se arrastado por alguns centímetros. Depois, exausta, por causa da enorme força gravitacional do planeta, pode ter voltado à água, onde a gravidade é quase inexistente, pois ali conseguiria viver com muito mais facilidade. Mais tarde, ela tentaria de novo e de novo. Muito tempo depois, esse ser se adaptaria à vida na Terra, desenvolvendo pés em vez de nadadeiras e pulmões em lugar de guelras. Parece improvável que uma espécie se expusesse a um ambiente tão estranho e sofresse uma transformação evolucionária, a não ser que fosse compelida a fazer isso por uma situação extrema. Talvez uma grande área do mar tenha passado a receber um volume cada vez menor de água do oceano principal, o que, ao longo de milhares de anos, poderia forçar os peixes a deixar seu habitat e evoluir. Responder a uma crise radical que ameace nossa própria sobrevivência. Esse é o desafio que se apresenta à humanidade nesse momento. Mas por que nesse exato momento da história? O distúrbio da mente humana egóica, identificado há mais de 2.500 anos pela antiga sabedoria dos mestres e agora ampliado pela ciência e a tecnologia, é pela primeira vez algo ameaçador à sobrevivência do planeta. Até pouco tempo atrás, a transformação da consciência humana, também apontada por sábios do passado, era não mais do que uma possibilidade, compreendida por alguns raros indivíduos, independentemente de sua formação cultural e orientação religiosa. Um florescimento disseminado da consciência da nossa espécie não aconteceu porque até então isso não era imperativo. Uma parte significativa da população do planeta logo entenderá, se é que isso já não aconteceu, que nossa espécie está diante de uma escolha radical: evoluir ou morrer. Uma porcentagem ainda relativamente pequena da humanidade, mas que cresce com rapidez, já está vivenciando o rompimento com os antigos padrões mentais egóicos e a emergência de uma nova dimensão de consciência. O que está surgindo agora não é um sistema inédito de crenças, não é uma religião diferente, não é uma ideologia espiritual, nem uma mitologia. Estamos chegando ao fim não só das mitologias, mas também das ideologias e dos sistemas de crenças. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente e do que nossos pensamentos. Na verdade, na essência da nova consciência está a transcendência do pensamento, a recém-descoberta capacidade de nos elevarmos acima do pensamento, de compreendermos uma dimensão dentro de nós que é infinitamente mais vasta do que ele. Já não extraímos nossa identidade
o sentimento de quem somos, do fluxo incessante do pensamento, que na antiga consciência considerávamos ser nós mesmos. E para um indivíduo é uma libertação saber que ele não é aquela voz dentro da cabeça. Quem é ele então? É aquele que compreende isso. A consciência que é anterior ao pensamento, ao espaço em que este ou a emoção ou a percepção sensorial acontece. O ego não é mais do que isto: identificação com a forma, o que basicamente corresponde a formas de pensamento. Se o mal tem alguma realidade, e ela é uma realidade relativa e não absoluta, esta também é uma definição dele. Identificação com a forma. Formas físicas, formas de pensamento, formas emocionais. Isso resulta de uma total falta de consciência da nossa ligação com o todo, da nossa unidade intrínseca com todos os outros e com a origem. Esse esquecimento é o pecado original, o sofrimento, a ilusão. Se essa ilusão da completa separação governa tudo o que pensamos e fazemos, como você argumenta, então que tipo de mundo estamos criando? Para responder essa pergunta, observe como as pessoas se relacionam entre si. Leia um livro de história ou veja um noticiário na televisão hoje à noite. Se as estruturas da mente humana permanecerem imutáveis, vamos sempre terminar recriando fundamentalmente o mesmo mundo, os mesmos males, o mesmo distúrbio. Há uma profecia bíblica que parece mais aplicável agora do que em qualquer outra época da história humana. Ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e fala do colapso da ordem mundial existente e do surgimento de um novo céu e uma nova terra. Precisamos entender que o céu, mencionado nesse contexto, não é um local, e sim o reino interior da consciência. Esse é o significado esotérico do mundo, e esse é também o significado dos ensinamentos de Jesus. A Terra, por outro lado, é a manifestação externa da forma, que é sempre um reflexo do interior. A consciência humana coletiva e a vida no nosso planeta estão intrinsecamente interligados. Um novo céu é o surgimento de um estado transformado de consciência humana, enquanto uma nova terra é o reflexo no reino físico. A vida humana e a consciência humana estão ligadas de um modo inerente à vida no planeta. Por isso, à medida que a consciência antiga se dissolve, tendem a ocorrer manifestações naturais de sincronismos geográficos e climáticos em muitas partes do globo, algumas das quais temos testemunhado. Por que você tem esse cuidado com o significado das palavras? As palavras não importa se são verbalizadas e transformadas em sons, ou se permanecem como pensamentos. Podem lançar um encanto quase hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas, sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas, na verdade, não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo. Tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano, é, em última análise, incognoscível. Isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo o que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo o que existe,
como também a origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, à origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir sem impor uma palavra nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha surge dentro de nós. A essência desse elemento comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que os grandes artistas sentem e conseguem transmitir com sua arte. Van Gogh não disse: "Isso é apenas uma cadeira velha." Ele olhou e olhou e olhou e sentiu a existência da cadeira. Depois, sentou-se de frente para a tela e pegou o pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor. E o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu de todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais embotados nos mostramos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria, assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. Mas se não usarmos palavras, como vamos nos entender? É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em 5 sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes, produzidas pela pressão do ar, S, F, G e assim por diante. Você acredita que uma combinação desses sons básicos é suficiente para explicar quem é você, o propósito supremo do universo, ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? A palavra eu incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, dependendo de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados com maior frequência, juntamente com as palavras correlatas mim, meu, comigo, etc., como é um dos mais enganosos. Na sua aplicação cotidiana normal, eu contém o erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é, um sentido ilusório da identidade. Isso é o ego. É o que Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento
não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das mais interpretações posteriores da realidade de todos os processos de pensamentos, das interações e dos relacionamentos. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é seu fim. Sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Quando compreendermos quem não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. Isso é o que acontecerá enquanto você estiver ouvindo este áudio, que trata do mecanismo do falso eu, a que chamamos ego. Qual é a natureza dessa identidade ilusória? Como ela surgiu? Aquilo a que costumamos nos referir quando dizemos eu, não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente, e com qualquer outra coisa com que o eu esteja identificado. Portanto, a que se referem o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo? Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzidas pelas cordas vocais dos pais é seu nome, ela começa a fazer com que uma palavra que na sua mente se torna um pensamento corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica eu e a equiparam ao seu nome, ao qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu, para designar as coisas que, de alguma forma, são parte do eu. Isso é identificação com objetos, o que significa conferir às coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Não porque o objeto tenha um valor intrínseco. A criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, e sim por causa do pensamento meu. O brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade do eu. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos, etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis: mãe, pai, marido, esposa e assim por diante. Opiniões e conhecimentos acumulados, o gostar e o não gostar, além de fatos que aconteceram no passado e cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como eu e minha história. Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária, por conterem todos o sentido da identidade egóica. Essa construção mental
é aquilo a que, em geral, alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo, não é a pessoa que está falando quando pronuncia ou pensa eu, mas algum aspecto dessa construção mental, a identidade egóica. Após o processo do despertar, a palavra eu ainda é usada. No entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com um fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Não existe nenhum eu fora dos seus processos de pensamento e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. Quando informadas de que existe uma voz na sua cabeça que nunca para de falar, as pessoas costumam ter duas reações. Ou perguntam, que voz? Ou a negam com raiva. E isso, sem dúvida, é a própria voz, aquele que pensa, a mente não observada. Podemos considerá-la quase uma entidade que se apossou das pessoas. Há quem nunca se esqueça da primeira vez em que conseguiu romper a identificação com seus pensamentos, momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade, deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que eles mal percebem ou apenas notam uma abundância de alegria ou paz interior, sem saberem o que originou esses sentimentos. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo além da forma exterior. Mas isso é só o começo de uma jornada interior.